Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos, boa noite. Estamos aqui reunidos nesta noite para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. E nesta noite Ele quer ouvir a minha oração, a tua oração. Eu quero convidar desde já, você que está aqui comigo e você que aí está nos acompanhando através desta live. Eu quero que Jesus Cristo, Ele reina sobre a sua vida, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Mas Ele quer te ouvir nesta noite. Ele quer operar através de você, Ele quer ministrar no teu coração, Ele quer libertar, Ele quer te curar, Ele quer te salvar nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite Ele possa tocar em você. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite Ele possa tocar no teu coração. Então eu quero te fazer um convite a você orar agora, a buscar ao Senhor. Vamos orar, vamos buscar, nós aqui, você na tua casa. E eu creio que o Espírito Santo Ele vai curar, vai libertar e vai salvar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Papai querido, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, a cada dia, a cada segundo, a cada momento, Espírito Santo. Te agradecemos pelo ar, agradecemos pela vida, te agradecemos pela nossa família, Senhor. Espírito Santo, então nós te convidamos aqui nesta noite e convidamos o Senhor para visitar esta família, na casa dele, na casa dela, onde ele se encontra acompanhando nós nessa live. Eu te peço, Espírito Santo, cura, liberte, salva, Senhor. Faz o milagre na nossa vida, faz o milagre na nossa casa, faz o milagre na nossa família. Papai querido, nós te louvamos. Papai querido, nós te agradecemos, Senhor. Papai querido, alcança, Senhor e Pai, a cada vida que está orando comigo neste momento. Cura ele, liberta ela, cura ela, Senhor. Salva cada um em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Papai querido, curar, libertar e salvar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Pai, tocar, libertar e curar essa noite. Espírito Santo, nós te apresentamos a cada vida que se encontra no meio de uma cama de hospital. Nós te apresentamos a cada vida que se encontra no mundo das drogas, no mundo da prostituição. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que salva. Papai querido, alcança, Senhor e Pai, a cada vida nesta noite. E o teu nome vai ser glorificado, vai exaltado, Senhor. E o teu nome vai ser agradecido nesta noite. Então nós te pedimos, Senhor, para o Senhor alcançar a vida dele. Nós te pedimos, Senhor, para o Senhor alcançar a vida dela. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha curar, libertar e salvar. Oh, Espírito Santo, nós também colocamos diante do Senhor, Pai, a cada vida, Espírito Santo, o desejo de estar na tua casa, na tua presença, reunidos juntamente conosco. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece. Papai querido, opera milagres, opera, cura e liberta, Senhor. Entra, Senhor Deus e Pai, com a providência, Senhor. Começa a tocar, começa a libertar, começa a salvar vidas nesta noite, Espírito Santo. Nós te pedimos aqui, Senhor, seja conosco, Pai. Liberta, cura e salva, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Oh glória. Motivo de muita alegria que estamos aqui reunidos, juntamente com você que está me acompanhando aí na tua casa. Creio que o Espírito Santo ele está agindo, ele está operando, ele está curando, ele está salvando. Aquele que busca, que não vai encontrar, pode ter certeza disso. E eu quero que nesta noite você busque a presença do Espírito Santo. Eu quero que você busque a presença do Eterno. E eu tenho certeza que Ele vai operar na sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai operar na tua casa e na tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta noite nós estamos aqui reunidos para falar do amor daquele que liberta, daquele que cura e daquele que salva. E Ele está aqui nesta noite e vai operar
maravilhas em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Aleluia. O Ministério do Louvor já se prepara para estar adorando, engrandecendo o nome do Senhor nesta noite. E eu creio que você aí na tua casa vai acompanhar e vai receber a presença do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças e paz. Amém. Se coloca de pé aí na tua casa. Vamos adorar o Senhor. Vamos engrandecer o nome dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Novo nome ouvirá sobre essa terra.
Aleluia. Basta você crer. Basta você confiar, igreja. Aleluia.
Senhor me sustentou. Eu venci porque o Senhor me deu graça. Eu venci porque o Senhor estava comigo, porque o Senhor é todavia aquele que cuida. O Senhor todavia é aquele que te guarda, é aquele que te protege. Não acha que você está no deserto esquecido pelo Senhor, porque o deserto é lugar de aprendizado. O deserto é lugar de escola. O Senhor está te ensinando. No deserto o Senhor está te fortalecendo. O Senhor está te fazendo aprender que é preciso fazer
e estaremos novamente juntos, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo e esperando o melhor de Deus, porque Ele está por vir na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E graças a Deus. Está conosco aqui hoje o obreiro Edson, está com a oportunidade de estar adorando o Senhor. Amém? Amém? Eu creio que Deus vai ministrar. Amém? Graças e paz a todos. Que o único Deus que nós temos que adorar é esse mesmo, né? Aquele que morreu na cruz por mim e morreu por você. Talvez em meio à tempestade nós achamos que nós não vamos conseguir, mas Ele nunca abandonou eu e nunca abandonou você. E eu estava meditando na palavra, eu ministrei essa palavra esse dia na casa de oração sobre a crucificação de Jesus. E essa palavra ela falou muito forte comigo e eu guardei essa palavra no meu coração. E eu vou compartilhar com você essa noite. Quando Jesus ele foi crucificado, muitos dali estavam chorando até ele chegar naquela cruz. Mas antes de ele chegar naquela cruz, ele passou uma perseguição que se eu e você nessa noite fosse perseguido igual ele, nós não resistiria. Mas irmãos, ele era Jesus, mas ele se transformou em carne e sentiu dor, a mesma coisa do que eu e você. E ele provou que não depende muitas das vezes de uma mansão, de um carro para ser feliz. Porque o alvo de Jesus não era isso. O alvo de Jesus era o céu. O Pai deu uma ordem para ele aqui na terra. Como a mesma ordem que o Pai deu para ele, é a mesma ordem que Jesus deu para mim e para você. Qual é? Não negar o nome dele em meio às circunstâncias. Não voltar para trás. Porque ele, em momento algum, ele pensou em voltar. Ele só fez uma pergunta para Deus: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele não deixou para falar outra resposta no outro dia. Ele falou na mesma hora: mas se porventura, afaste de mim esse cálice, mas se porventura, seja feita a sua vontade. E ali ele caminhando para aquela cruz, as pessoas falaram: mas Jesus vai morrer. Jesus vai morrer. E ele andando. Cada vez que ele chegava mais perto da cruz, as pessoas sentiam medo que estava à sua volta. Mas entenda uma coisa: ele não estava com medo. Ele já sabia, porque na mente dele ele fala: eu vou morrer, mas nem a morte vai me suportar, nem a morte vai me resistir. Porque cada passo que ele dava para frente, ele estava mais perto da glória. Não, irmão, você estava perto da cruz. Espera um momento. Ele estava mais perto da glória, por quê? Porque ele já sabia que aquilo ia acontecer com ele. Cada passo que ele dava perto da cruz, mais o céu fazia festa e o mundo se entristecia. Cada passo que ele dava da cruz, o mundo se entristecia e o céu estava em festa. Por quê? Porque ele ia receber o Rei da Glória. Aí Jesus foi crucificado e morreu. O que eu tenho para dizer para você nessa noite? Se você estiver nele, nem a morte pode separar você do amor de Jesus. Se você dá um passo para trás, mais longe você vai ficar da glória. Mas se você dá um passo para frente, mais perto você vai estar de abraçar Jesus Cristo. Entenda uma coisa: não é para trás que você abraça, não é olhar para o lado que você vai abraçar Ele, muito menos para a esquerda, muito menos para a direita. Você vai olhar para o alto que se chama Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Guarda essa palavra no seu coração, fixa ela no seu coração com um só propósito: quanto mais perto da cruz, mais perto da glória. Não, mais perto da morte não, mais perto da glória. Eu falo para você nessa noite: não troque esse amor por nada, não troque. Aí ó, as pessoas estão postando no Facebook assim, precisou de um vírus para mostrar que o ser humano nenhum é melhor do que o outro. Nunca foi assim, porque Jesus já disse na Bíblia há muitos anos: do pó viemos, do pó voltaremos. Então não precisou do vírus. A Bíblia já avisava nós há muito tempo, mas era para nós estar preparados. Ainda é só o começo. Entenda isso. Guarde essa palavra no seu coração. Quanto mais você andar pro alto, se chama Jesus, mais perto você vai estar de abraçar Ele. Não sai desse caminho por nada. E é isso que eu tenho que falar para você nessa noite. Amém?
Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, eu creio que o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Quero convidar você na tua casa, você que aqui está, feche teus olhos, ouve esse louvor. Eu creio que o Espírito Santo vai falar no teu coração. Aleluia. Oh, fale com o Espírito Santo. Jesus morreu na cruz para nos dar vida com abundância. E nos dá a oportunidade, assim como o irmão Edson falou, para a direita e para a esquerda, e menos para trás, você abraça o Espírito Santo. Jesus vai dizer, é você abraçando Ele com a sua obediência, olhando para o alto. Aleluia! Conhecer seu coração e para minha surpresa, Ele disse sim. Oh, eu pedi ao Pai para conhecer seu coração e para minha surpresa, pensa, Ele você disse conheceu o coração de Deus neste momento. Quem será que é o coração de Deus neste momento? O que será que é o teu coração? pensei que eu fosse explodir. Ah, Eu pensei que eu não fosse aguentar. oh, O seu amor assim eu nunca vi. Tanto amor assim eu nunca vi. meu Deus! Seu coração gemia, seu coração gritava, eu quero perdoar, eu quero restaurar. Seu coração gemia, seu coração gritava, igreja, por favor, arrebente as portas do inferno. Seu coração gemia, seu coração gritava, igreja, por favor, tira as prostitutas, que eu quero perdoar. O seu coração gemia, o seu coração gritava, igreja, por favor, diga ao órfão Jesus, Pai. Deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção. Se você pedir ao Senhor para mostrar o coração dele para você, você vai saber que o coração dele bate por alma. O coração dele bate pelo órfão, bate pela viúva, bate pela pessoa que está lá fora, que você atravessa um pouco lá na rua não tem. O Senhor está gemendo nessa noite. Se você soubesse o que está no coração do Senhor, Ele geme pelas nações, Ele geme pelos perdidos. E se Ele pudesse fazer você ouvir, Ele geme, igreja, por favor,
Amém, Deus? O teu coração de Deus neste momento. Deus, Ele tem se alegrado de muitos, mas Ele também tem entristecido de muitos, que no outrora adoravam ao Senhor, buscavam a presença dEle, queria porque queria estar na presença do Senhor. Só foi uma pandemia chegar, viramos as costas por Jesus, pelo contrário de outras pessoas, ir para a presença do Senhor. Fala, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Essa pandemia, ela veio para ver aonde nós estamos filmados. Já parou para pensar? Graças a Deus, todo dia eu tenho adorado ao Senhor. Todo dia eu não tenho desviado o meu olhar da cruz, da onde Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida e vida com abundância. É isso que eu quero passar para você, porque muitas das vezes fulano é usadíssimo por Deus, prega em simpatia, tá? Eu vi uma pessoa falando uma vez assim, tem duas diferenças: o homem que Deus usa e o homem de Deus. Homem significa homem e mulher. O homem que Deus usa, ou a mulher que Deus usa, serve para salvar multidões. Sim ou não? Porque Deus está usando. E o homem de Deus e a mulher de Deus vai junto para o céu. Porque o homem que Deus usa, ele prega o que está aqui. E agora o homem de Deus e a mulher de Deus vive o que está aqui. Aí que está o segredo. É viver o que você está ministrando. Porque pregar é a coisa mais fácil que tem, não é? Ministrar a palavra é fácil. Difícil é viver. Porque quando nós não conhecemos, é uma coisa, mas depois que nós começamos a conhecer, aí muda um pouquinho. Quando eu não conhecia nada, eu vivia uma vida de qualquer jeito. Para mim estava bom de qualquer jeito, mas quando eu comecei a conhecer a verdade, aí começou aí Jesus já me disse: olha, isso não é bom, e não é este caminho que eu tenho para você. E muitas das vezes, filho, quantas e quantas vezes eu escondia do pastor para fazer coisa errada, mas sempre me pegaram. Fala para você, não adianta esconder. Deus sempre vai mostrar quem é e quem não é, quem serve e quem não serve a Deus. Quem serve ao Senhor Jesus? Quem serve ao Senhor Jesus? Se o tempo fechar, escurecer tudo agora, a força acabar, eu tenho certeza, 40, 50% das pessoas não vão joelho. Misericórdia, Jesus, não falta agora não. Me perdoa. Porque conhece a palavra, mas não a pratica. Mas a Bíblia me fala que você não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor vai vir buscar a igreja. E na hora que Ele vir, eu quero estar preparado em você. Então seja vigilante 24 horas. Vigie sem cessar, porque Deus, Ele vai buscar os dele. Eu sou um deles. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Que você seja um milésimo, mas que você suba dando bom testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Quem está feliz? É difícil, né? Eu na igreja, porque um monte de gente, né? Bom, olha que saudade, né? Aquele monte de gente pulando, glorificando, exaltando, engrandecendo. Mas Jesus, Ele preparou algo. Antes disso acontecer, Ele preparou a internet. Na internet você pensa para a tua vida, para você acompanhar as lives, para você acompanhar a palavra do Senhor. Mas muitas das vezes queríamos procurar outros meios na internet que não agradam o Senhor. Está na hora de nós começar a agradar a Deus. Porque quando nós começamos a alegrar o Senhor, milagre acontece na sua vida. Quando nós começamos a agradar o Senhor, abre porta onde não tem. Mas quando nós desagradamos a Deus, não reclame por causa. Tem luta que
Então está na hora de nós focalizar a nossa visão em Deus, porque Deus ele vai mudar a história, Ele vai mudar o cativeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também está conosco aqui o obreiro Cristiano. Está com a oportunidade de estar fazendo algo para Jesus. Amém? Futuro pastor de Cândido. Jesus já falou comigo, então vamos revelar que um dia vem a unção. Glória a Deus, graças a Deus a todos. Creio que todos aí na sua casa, aonde você está adorando a Deus. Eu agradeço e louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando, de poder estar adorando a Ele. Eu vou deixar uma palavrinha aqui rápida, agradecendo a oportunidade que o pastor está nos dando e que Deus já nos deu nessa noite. Fica em Isaías capítulo 55, que diz assim: ó vós todos que têm sede, vindes às águas, e vós que têm dinheiro, vinde e comprai. Comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Só até aí. O Senhor nessa noite está chamando você, aonde quer que você esteja, Ele está te convidando a você a abrir um crediário novo na sua vida. Ele está te chamando para que você venha abrir um novo crediário na sua casa, na sua vida. Um crediário onde não vai consultar se você está com o seu nome sujo, se você está devendo, se você está em pecado, se você não está não. O Senhor está te convidando para que você venha abrir um crediário para a salvação. Ele está te convidando você para que você venha. A palavra que Ele nos ensina: vinde, comprai leite e vinho sem dinheiro. Ele não está perguntando para você se você tem dinheiro para pagar o preço. Ele está perguntando para você qual é o tamanho do benefício que você precisa na sua vida. Ele está te convidando. Se você quer abrir um crediário hoje em dia, você tem que ter o nome limpo na praça. Se você quer comprar algo, você tem que ter dinheiro. Mas não, no reino de Deus Ele não pede nada disso para você. Ele te convida para que você venha para a salvação. Abra o seu crediário para a salvação. Venha comprar vinho e leite. Vinho é o sangue que o Senhor Jesus já derramou na cruz para pagar as suas contas. O leite é o leite que o Senhor está te dando nesta noite para que você venha se alimentar. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que você venha abrir este crediário. O Senhor está te convidando, venha, faça parte deste crediário da salvação e leve a sua salvação para casa. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? É dessa forma mesmo. Se você for buscar a presença do Senhor, não tem preço. Porque Deus ama aquele que tem e aquele que não tem. Amém? Ele ama aquele que o busca de todo o teu coração. E seja sincero com Deus. Tem pessoas que querem enganar a si mesmo. Não faça isso. Seja sincero e sincero com Deus. Fala a sua fraqueza, fala onde você tem errado, fala para Ele a verdade, porque Ele já sabe a verdade. Na verdade Ele já sabe. Mas muitas vezes Ele quer nos ouvir, para que Ele venha entrar. Sabe o que Ele quer nos ouvir? Porque tem gente que comete certas situações, mas gosta de fazer aquele erro e continuar no erro. Mas quando nós estamos arrependidos, nós lançamos a palavra para Ele, porque não quero fazer mais, não estou a fim de fazer isso mais, não estou a fim, porque eu quero mudança e transformação de vida na minha vida. Quem quer transformação de vida? Quem quer mudança de vida? Depende de você, não depende de mim, depende de você. Eu quis mudança e tento mudar todos os dias da minha vida. Eu tenho certeza que você tem esforçado para isso também. Amém?
E muitas das vezes, quando nós queremos buscar a presença do Senhor, quando nós recebemos algo na nossa vida, Deus Ele nos usa para alcançar outras vidas. E talvez você fale: não, pastor, eu só quero a minha salvação, eu quero viver a minha vida, eu não quero saber esse negócio de pregar, de cantar, de tocar. A Bíblia fala: muitos são chamados, mas pouco escolhidos. É só para quem quer pagar o preço. E pagar o preço no chamado é pagar preço por outras vidas. Esquece a tua. Hoje nós vamos falar disso. Esquece a tua. A pessoa quando é chamada por Deus, diga que consagrado obreiro, missionário, falou assim: olha, e aí? Ele chegou para mim e falou assim: meus parabéns. Não. Ele virou para mim e falou assim: ó, grande é a tua caminhada, mano. Então, persevera. Sabe por quê? Porque é lágrima por outras vidas. É dedicação por outras vidas. E muitas das vezes você vai dedicar, e não se preocupa não, se a pessoa depois nem olhar na sua cara. É porque Deus, Ele está te usando, não para a tua glória, para a glória de Deus. Talvez você prega para hoje, trabalha com ele, trabalha com ela, amanhã vai para outro ministério. Glória a Deus por isso. Só não pode ir para o mundo. É ou é? Não pode ir para o mundo não, porque uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? E graças a Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 47. Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 47 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe os peixes de toda a espécie, e quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins para deitam fora. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. E você fecha os teus olhos e diz amém. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Papai querido, o Senhor me dê esta oportunidade nesta noite para ministrar a tua palavra para o teu filho e a tua filha, seus pais que estão nos acompanhando nesta live, que vai primeiramente o Senhor fala comigo. Papai querido, começa a ministrar, começa a falar, começa a revelar a tua palavra ao meu coração, e a tua igreja vai receber da parte do Senhor, Pai. Papai querido, que eu venha, Senhor Deus e Pai, ser um instrumento usado nas tuas mãos para abençoar o teu filho e a tua filha com esta palavra, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Glória! Cristo, estava falando com Deus hoje, pela manhã. Cheguei aqui hoje na chácara, umas 8h15 mais ou menos, e eu tive que ficar aqui até quase uma hora da tarde. E eu comecei a observar e a falar com Deus. E eu observando aqui, uns estavam preparando o canteiro, outros estavam regando, outros estavam fazendo uma coisa daqui, trabalhando em equipe, para que tudo venha ser alimentado. A água alimenta a flor para ela produzir, assim é a ordem. E eu falando com Deus e estava aqui sentado em frente à igreja, comecei a falar com o Espírito Santo. E Deus, o que o Senhor tem nesta noite? E você, eu tenho muita coisa para realizar.
Mas será que muitos vão querer escutar? E eu falei, como assim, Senhor? Eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Ele falou assim, porque hoje eu quero falar que vai chegar um dia que os anjos vão pegar os que é verdadeiro e vai trazer para mim. Os que não são, vai ser lançado no fogo ardente. E através do canto e ranger de dente. Aí eu vi com essa palavra, identifiquei que Deus está falando comigo. E aqui ele fala que o reino dos céus era semelhante a uma rede lançada. E nós escutamos aqui hoje o louvor que quem mandou largar a rede. Se eu, quem é pescador sabe como falar, se eu lanço a rede, eu lanço esperando pegar alguma coisa, sim ou não? Eu não vou jogar a rede lá para mim, mas joga a rede esperando adquirir alguma coisa do mar, do rio, da represa, não sei onde é jogado o pescador. Vamos falar agora no natural. O pescador ele lança a rede, e quando ele lança a rede, depois ele vai ver se tem alguma coisa. E eu tenho certeza que quando o pescador ele começa a puxar a rede e sente um toque, ele já se alegra. Opa, hoje tem. É assim que é o chamado do homem e da mulher de Deus. O homem e a mulher de Deus, ele nunca vai em uma visita, ele nunca vai em um lugar enviado por Deus esperando fazer de qualquer jeito. Ele quer ir e retratar aquela vida para a honra e glória do nome do Senhor. É ou não é? Assim é o pescador. Por isso que quando Jesus chamou a Pedro, ele falou, você vai ser um pescador de almas. Então a rede é o que? É o instrumento. E os peixes é as almas. Presta atenção. Diz aqui, é semelhante ao pescador que joga a rede. Jogada a rede, ele tira os peixes do mar. E ali, os pescadores, fala para o irmão, você é um instrumento para resgatar os peixes. Mas o pescador chama Jesus Cristo. Aleluia. Eu acho que você não entendeu. Você é a rede, mas você é o instrumento. Mas quem te usa é um pescador chamado Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ele fala, esse aqui vai ser usado, esse aqui vai dar lugar, esse aqui vai obedecer, esse aqui vai ganhar o preço. Mas também ele vai falar, esse aqui não serve. Esse aqui não serve. Fala para o irmão assim, não deixe ele falar isso de você. Não, pastor, mas Jesus ele é riquíssimo de misericórdia. Deus ele é amor, mas ele é justiça, querido. Ele entende uma coisa. Deus é amor, sabe para quê? Para trazer. Aleluia, mas foi que trouxe. Ele vai tratar o filho dele. A Bíblia diz o pai corrige o filho porque ele ama. E quando o filho vem, Deus trata. Trata ou não trata? Dói ou não dói? É bom ou não é? Lógico que não. Na hora não é bom, não, né? Quem gosta de dar puxão de orelha? Ira ou não ira? Agora quando eu chamo a atenção dos obreiros que está aqui, não dá uma vontade de. Mas graças a Deus só é vontade. E assim Deus faz. O reino dos céus é semelhante a esse que joga a rede. Depois vai tirando. Esse é valioso. Esse também. Esse também. Esse não. Esse ainda não vai dar certo. Esse também não. Fala para você, onde tem rede, tem duas coisas: embaraço e provisão. Sim ou não? Quem já pensou em jogar uma rede, caiu um monte de galho e achou que era peixe, mas não era. Só foi garrancho, não é? Mas tem gente que já jogou e trouxe abundância, provisão do Senhor.
E Deus quer fazer a provisão para mim, para você aqui nesta noite. Mostrando para mim, para você que está me acompanhando, para mim, você, os obreiros que aqui se encontra, você é provisão de alguém, você é provisão de Deus para alguém, sabia disso? Talvez você, talvez o seu testemunho, Deus vai lançar alguém, talvez o convite teu, que Deus vai libertar essa pessoa, talvez um abraço, uma oração tua, Jesus cura, Jesus liberta. Mas aí que eu não sei ler. Fala, qual é, pastor? Pescador que é pescador, ele gosta de pescar. Se pegar e está feliz, se não pegar, ele continua. É o pescador que é pescador, fica o dia inteiro. Eu conheço pessoa que vai 3 horas da manhã, fica o dia inteiro na beira do rio, volta só de tarde, não pegou nada e volta sorrindo. O instrumento de Deus, agora o chamado de Deus é a mesma coisa. Eu vou. Talvez você volte com uma alma, 2 almas, 5 almas aceitou Jesus, mas pode ser que você volta meio triste. Ninguém aceitou Jesus, ninguém quis me acompanhar, ninguém quis oração, pelo contrário, fecharam a porta da minha casa, cuspiram na minha cara, me bateram. Deus também me prova o instrumento, para ver se o instrumento está bom. Não é? O pescador ele vai para testar a vara, ele conhece até a vara, essa aqui é boa, só de fazer assim. Eu não, só pegar qualquer vara eu vou lá, pescador natural. Agora com água eu entendo. Para cada um entende. Fala, eu sou instrumento. Tem instrumento no Senhor aqui? Quem que é instrumento aqui? O instrumento é aquele que vai e obedece aquele que está tocando. Para de tocar. Violão toca. Vamos ver se o instrumento toca sozinho. Toca o instrumento. Vou jogar fora. Fica tranquilo. O coração dele disparou, só vou pegar nada. Ontem eu sou na visita comigo. E hoje eu vou dizer, foi muito bom. Foi sim, amém? Deus deu muito rápido. Toca. Não toca. O instrumento está aqui, mas precisa ser conduzido por alguém. Eu e você é um instrumento, e é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aí quando tem um instrumento, para ser direcionado por alguém, lá, toca. Quem está entendendo? O que eu entendo com essa palavra? Eu sozinho não vou em lugar nenhum, querido. Eu sozinho não faço nada, mas quando eu estou no lugar, ser conduzido, o instrumento ser conduzido pelo Espírito Santo, você vai a vitória dele, você vai a vitória dela, você vai determinando, você vai expulsando, e o mal vai tudo embora, em nome de Jesus Cristo. Mas aí, você traz, você vai para a presença do Senhor. Vem cá, vem aqui, vai para a presença do Senhor. Ela veio para a presença. Aleluia, glória a Jesus. Ela está alegre, aleluia. Não dá para ver, só um pouquinho. Sorria, isso, sorria. Ela veio para Jesus, aleluia. E a igreja está no lugar do Espírito Santo. Dá glória a Deus, filha. Vai na roda dos envelhecedores, toma birita, fuma um cigarrinho, cheira um pozinho. Vai, filha. Está na igreja de novo. Oh, glória, aleluia. Está na roda dos envelhecedores. Esse peixe vai ter que ser separado, porque não está agradando o Espírito Santo. Aí depois vem para a igreja de novo, triste, porque Deus é riquíssimo e misericórdia nisso. É ou não é? Quando você vive uma vida de qualquer jeito, Ele permite situações para você voltar dessa forma, para graças a Deus que permite você voltar para ver se muda, para ver se está adquirindo, comendo a palavra. E aí a palavra entra
Conhecereis a verdade, filho, e a verdade vai te libertar. Porque se você continuar nessa vida, Jesus volta e você vai para o inferno, filho. Nossa, pastor, como assim? Ela é batizada, ela conhece a palavra, e agora tem que dar testemunho, senão vai, né? Não for ardente, filho, vai ter rangente, dente sim. Vixe, pastor, agora o senhor pegou pesado. Não é que eu peguei pesado, é porque nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Jesus está às portas, ou você dá lugar para Deus, ou Ele vai te excluir. Aí doeu mais um pouquinho, mas é a palavra, é para doer, para confrontar. Goste você ou não, você tem que estar o quê? Apto para falar, Deus é contigo, filho. Deus, Ele vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua família. Mas se você se converter, aí sim, Ele vai mudar a tua história. Como assim, pastor? Dá uma base bíblica. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu estou falando isso para quem conhece a palavra. Você que não conhece, não é batizado, não obedece a uma coisa. Mas você que é batizado, você que conhece a palavra, é diferente, filho. Não é fácil, não. É ouvir a verdade. Porque na verdade é o quê? Busca a Deus. Aleluia. E depois de levar rodas envelhecedores, está envergonhando o nome de Cristo. Ai daquele que vê no escândalo. Isso dói na mão, dói no coração. Mas aí vem Jesus, aleluia. Como grande é o aí depois é o que? Agora eu nem sei o que é mais, é funk, é não sei o que, é não sei o que. Me ajuda aí, Jesus, hoje. Me dá graça hoje, Jesus. Querido, não é de hoje que Jesus tem me mostrado várias coisas. Que Jesus fosse entrar na hora do meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter. Peraí, está falando para quem? Para aquele que não conhece? Aquele que não conhece, olhando você, está vendo Jesus que você serve, filho. Quem sabia disso? A pessoa não conhece, mas aí dentro do nome é na igreja, se câmera na igreja, seja qual denominação for, seja católica, espírita, testemunho de Jeová, seja qual for, ela está vendo Deus que você serve. Porque se eu faço, na mente da pessoa que está vendo, pode. Não é? Tem um louvor no Anderson Frei que fala assim: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eu sou a imagem, eu sou a pessoa que reflete a imagem do Jesus fumou. Jesus mentiu.